Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós estamos aqui para mais uma série de vídeos sobre as parábolas de Jesus. Hoje vamos falar sobre a parábola do trigo e do joio. Então peço que os irmãos se preparem desde já para nós darmos início ao estudo da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou começar aqui com a leitura, né? Está aqui em Mateus 13, a partir do versículo 24, que eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Versículo 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém, irmãos? Então nós vimos que na parábola do semeador, a palavra do reino é plantada no coração. Agora aqui na parábola do joio e do trigo, os filhos do reino, eles são sementes. O inimigo veio e semeou o joio, né? Isso significa que no meio do reino há pessoas que não são do reino. Né? Então, irmãos, como que era feito, né, antigamente a separação do joio e do trigo? Eles colocavam o trigo no chão, né? Eles batiam o trigo para que a espiga do trigo largasse a sua semente, porque o trigo ele dá semente, mas o joio não. Né? Então o joio é só palha. Então, para fazer a separação entre a semente e o restante da palha, era jogado para cima e aí o vento ele fazia a separação. Então, a semente ela ficava e o vento levava a palha. Essa palha depois é juntada, depois é colocada no fogo. Então, isso é o que vai acontecer, né, na vinda de Cristo. O trigo, né, ele é maleável, ele se curva com facilidade. Agora o joio não, o joio ele é muito rígido, ele não se curva nunca. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. Já o joio não, o joio ele fica mais enraizado, ele é mais difícil de ser colhido. O joio é uma planta que pode prejudicar o cultivo do trigo. Por quê? Porque ele compete pelos mesmos nutrientes do solo. Agora o joio e o trigo, eles são bastante semelhantes e apresentam diferenças somente na fase adulta. Então, irmãos, o que acontece? No arrebatamento, será o momento em que Jesus ele vai separar o joio do trigo. Ele colhe o trigo e deixa o joio. E esse joio, então, ele vai ser queimado no momento em que Cristo se assentar para julgar. O joio ele foi deixado junto com o trigo para ver se o joio iria se arrepender. Né? Joio e trigo, então, quando a palavra de Deus diz que joio e trigo sendo batidos, é um sinal que é um sinal da grande tribulação. Né? O único que vai soltar a semente é o trigo. Agora o joio ele vai receber a mesma tribulação do trigo, mas o joio ele não vai soltar a semente. Então arrancar o joio antes da época da ceifa gera problemas. Por quê? Porque não dá para distinguir bem o joio do trigo. As raízes elas estão entrelaçadas e, portanto, arrancar um significa que levaria também o outro. Aí quando a gente vai lá para a continuação de Mateus 13, né, versículo 25, diz assim: Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, irmãos, o fato de o inimigo atuar enquanto os homens dormiam não desqualifica os semeadores. Né?
Era a noite, ou seja, era o horário de descanso. O inimigo ele aproveita para fazer o mal enquanto ele está no momento oportuno. Aí Jesus, então, né, em Mateus 13, a partir do versículo 36, ele dá a explicação, né, da parábola do trigo e do joio. Eu vou ler aqui para os irmãos. Né? Mateus 13, a partir do versículo 36, que diz assim: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus explicou, né, a parábola do joio e do trigo, dizendo que o homem que semeia a boa semente é o filho do homem, ou seja, ele próprio, né? O campo, na parábola, serve como representação do mundo. A boa semente de trigo representa os filhos do reino, enquanto que o joio representa o quê? Os filhos do maligno. Consequentemente, né, o inimigo que semeou o joio é o diabo. Por último, irmãos, a ceifa, né, ela representa o quê? A consumação dos séculos, e os ceifeiros, os anjos. Né? E quais são as lições, então, que nós podemos tirar, né, da parábola do joio e do trigo? A primeira, né? Longanimidade de Deus diante do joio. Né? A ordem para deixar que o joio cresça no meio do trigo fala exatamente disso. Né? Essa não é uma ordem para que o pecado seja tolerado no meio da igreja, e sim uma questão da longanimidade de Deus para que o joio ele venha a se arrepender. Né? Satanás ele se empenha em falsificar a mensagem do Evangelho, de modo que seus representantes eles se misturam no meio do verdadeiro povo de Deus. Então aqueles que professam o falso Evangelho, eles se parecem com o trigo, mas na realidade eles são ervas daninhas. Né? Então nós vemos aqui na parábola do joio e do trigo, né, que é um episódio interessante da palavra do Senhor, né, e é tão bom quando a própria palavra explica a palavra. Né? E aqui na parábola do joio e do trigo nós temos aqui a descrição da parábola, né? E em seguida a explicação, ou seja, não dá nenhuma margem, né, para qualquer outro tipo de entendimento. Né? A própria palavra ela está dando entendimento do significado, né, da interpretação da parábola do joio e do trigo. Amém, irmãos? Fique com essa palavra no seu coração. Né? Espero que você tenha entendido. Caso você tenha alguma dúvida, né, ou mesmo você queira fazer algum comentário a respeito desse vídeo, você pode usar os comentários. Peço que você também, se possível, que compartilhe esse vídeo, né, com outra pessoa. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like, seu joinha. E caso você não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Amém, irmãos? Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.